Bom dia a todos, amados irmãos. Eu os cumprimento com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria nesse momento de estar compartilhando esse dia, compartilhando um pensamento da Palavra de Deus com o seguinte título: Fui morto, mas agora vivo para sempre. Eu gostaria de que você pudesse convidar uma pessoa para estar ouvindo essa palavra, uma palavra de edificação, uma palavra que vai aquietar o teu coração, uma palavra que vai trazer esperança para a sua alma, para a sua vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que tem ouvido, as pessoas que ainda vão ouvir essa live. Certamente, eu sei que o Espírito Santo falará ao seu coração, trazendo esperança ao seu coração, trazendo ânimo, trazendo vontade de lutar, vontade de caminhar, vontade de viver. Essa live, ela vai fazer isso com você. Ela vai trazer esperança à sua vida. Amém? Eu gostaria de louvar ao Senhor com você. Quero dar um bom dia à minha irmã Ivânia. Deus abençoe, minha irmã. A todos vocês que estão ouvindo aí no Facebook e no Instagram. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero fazer uma oração e logo em seguida eu quero então colocar um louvor. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, damos graças ao Senhor por cada vida, Senhor. Damos graças ao Senhor por esse dia que o Senhor fez. Sabemos que esse dia é um dia que o Senhor espera de nós, que nós nos alegremos e regozijemos nele, porque o dia que o Senhor faz é perfeito. Senhor, independente de qualquer coisa, o dia que o Senhor faz é perfeito. E eu recebo esse dia perfeito, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor, melhor dizendo, nesse momento. Leonice, Cleonice, Francisca, Deus abençoe a cada um de vocês. Osana Santos, Deus abençoe vocês. Vamos louvar ao Senhor. Justiça de Deus que na cruz fez amor, louvado
Juliana Pascoal, Juliana Silva no Facebook, Pastor Roberto Oliveira, Gessé, lá de Cruzeiro do Oeste, Ezequiel Blum, meu amigo, a Ed Cleide, a todos os irmãos que estão compartilhando conosco aí então dessa live, tá? Muito obrigado a minha irmã Ivânia, Deus abençoe a cada um de vocês e vocês que estarão também adentrando. O título do nosso pensamento hoje é: Fui morto, mas agora vivo para sempre. Sabemos que nós estamos numa semana especial para muitas pessoas e eu quero falar um pouquinho mais do lado alegre de tudo isso, né? Então eu quero compartilhar: fui morto, mas agora vivo para sempre. Então, amados, em Mateus capítulo 27, versículo 45 a 46, depois nós vamos ler do 46 ao 50, diz assim a palavra: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então nós vemos aqui, amados, Jesus sendo crucificado. Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã, numa sexta-feira. Uma sexta-feira ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E por volta dessa hora, ele clamou, Eli, Eli, lama sabachthani. Então, a hora terceira, melhor dizendo, ele foi crucificado na hora terceira, às 9 horas da manhã. A hora sexta é o meio-dia e a hora nona é às 15 horas da tarde. Então, próximo às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Então, esse é o processo desde as 9 horas da manhã até as 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, quando Jesus estava na cruz. E ele clama. No versículo 47 diz assim: E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Amados, nós sabemos que Jesus, ele entregou o Espírito nessa hora para cumprir uma palavra que o apóstolo Paulo falou depois, em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então isso significa, amados irmãos, que nesse momento, a partir de meio-dia até as próximas 15 horas da tarde, os nossos pecados foram colocados em Jesus. Ao meio-dia, nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Os nossos pecados e os pecados de toda a humanidade. E então houve trevas sobre toda a terra. Porque Jesus estava assumindo ali a nossa condição de pecador. Jesus estava assumindo todo o fardo. Jesus estava assumindo todo o peso, toda a angústia, toda a tribulação. Ele estava levando ali na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, hoje você é livre. Hoje você não precisa mais sentir, permanecer com angústia, permanecer com dores, permanecer com tudo isso. Você precisa chamar à existência a obra de Cristo na sua vida. Sabemos que muitas pessoas podem estar doentes nesse momento e até me ouvindo. Mas quero dizer, a palavra do Senhor, as nossas experiências negativas, elas não invalidam a palavra de Deus. Certamente, eu ainda não alcancei aquilo que a palavra de Deus está prometendo. Mas a palavra de Deus não é invalidada por uma experiência ruim que eu tenha.
Então, amados, eu quero explanar esse pensamento, fui morto, agora estou vivo para todo sempre, através de um outro texto que está em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Quando, depois que Jesus morreu, os discípulos, existiam alguns discípulos que seguiam Jesus, e então esses discípulos, eles saíram de Jerusalém, estavam voltando por uma aldeia chamada Emaús. Por isso o nome discípulos de Emaús. Então essa é a história. Diz assim a palavra: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas sucedidas? Da crucificação de Jesus, da morte, da crucificação e morte de Cristo Jesus, como acabei de ler. Então eles estavam comentando no caminho a morte de Jesus e como ele morreu. Aconteceu, versículo 15 do capítulo 24 de Lucas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porque já era o 3º dia e Jesus havia ressuscitado. Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqui eu quero parar e já conversar um pouco com você, amados. Esses discípulos, na sexta-feira, eles acompanharam o sofrimento de Jesus na cruz. Eles acompanharam Jesus carregando aquela cruz, Jesus sendo açoitado, Jesus sendo crucificado. Eles foram expostos a cenas horríveis, a cenas que nós, como seres humanos, vendo um outro ser humano naquela situação, não é bom. E cientificamente comprovado, se você fica exposto a 5 minutos de notícias ruins, se você fica exposto a coisas ruins por mais de 5 minutos, começa a acontecer algo no seu cérebro, na sua mente, querido, e você não consegue ir por positivo se você permanecer ouvindo essas coisas negativas. Você não consegue enxergar nem mesmo o próprio Deus. Eu quero dar um bom dia ao Tércio, lá de Minas Gerais. Abraço forte, meu amado. Deus abençoe você. A Sandra, a Melino, o Alexandre. Então, voltando aqui, então, à meditação do texto. Olha o que o versículo 15 disse. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, eles estavam tão focados no Jesus Cristo morto, eles estavam tão focados no sofrimento de Jesus, que quando Jesus Cristo ressuscitado, o Jesus Cristo vivo apareceu para eles, eles não aceitaram, eles não reconheceram. Amados, por toda parte nós vemos pessoas que estão tão focados em notícias ruins, estão tão focados em notícias negativas, que eles não conseguem ouvir as boas notícias, não conseguem se lembrar das palavras de Deus que já foram declaradas sobre a vida deles. Até mesmo muitos cristãos. E eu venho através das redes sociais dizendo, Jesus Cristo, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou, está vivo e para todo sempre, para nunca mais morrer. E esse mesmo Jesus, Ele está hoje comigo aqui, Ele está hoje com você aí, aonde você estiver. Porque o próprio Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A questão é que assim como os discípulos de Emaús, nós precisamos abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver Jesus vivo e não morto. Há uma identificação muito forte com Jesus morto, mas eu quero declarar, eu me identifico com Jesus vivo, porque a morte dele me deu vida, a morte dele te deu vida. Queridos, eu tenho um exemplo aqui para você compreender isso. Existem pessoas que eles estão nos hospitais e dependem de órgãos, de transplantes de rim, de fígado, de coração, para continuarem vivendo. Transplante de córnea para continuarem enxergando. Então esse é um exemplo que eu estou dando para que você possa compreender. Então, amados,
quando essas pessoas estão esperando órgãos para ser transplantado, quando eles estão esperando, em nome do Senhor Jesus, só um instantinho, irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal na vida dos meus irmãos. Eu recebi um e-mail, quem me conhece sabe o que eu estou falando. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda perturbação está anulada agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, anjos de Deus, ministre a favor da vida dos meus irmãos, a favor da minha família, em nome do Senhor Jesus. Eu chamo a existência, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento aqui, a paz que excede todo entendimento na vida do meu irmão, dos meus irmãos que estão assistindo. Em nome de Jesus. Anjos, eu despacho vocês agora para ministrar a favor da minha vida, dos meus irmãos e de toda a minha família, em nome do Senhor Jesus. Pastor Hélio de Rio Grande do Sul, Passo Fundo, Deus abençoe. Então, amados, o que nós estamos vendo aqui? Os discípulos de Emaús, eles não estavam conseguindo reconhecer Jesus. Muitos não estão conseguindo ver Jesus em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas notícias ruins. Eles não estão conseguindo descobrir onde está Jesus. Não estão conseguindo ver que Jesus está com eles. Não estão conseguindo ver que Jesus é aquele que supre ele. Carol, Deus abençoe. Então, amados, continuando aqui a palavra do Senhor. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus pergunta para ele: o que te preocupa? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hoje ele está dizendo para mim e para você: o que te preocupa? E eles pararam entristecidos. Eles estavam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então sempre vai ter, de dois irmãos, sempre vai ter um que vai dizer: pastor, você não sabe o que está acontecendo no mundo? Foi isso que está dizendo aqui. Você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Ou seja, que Jesus foi crucificado, as coisas horríveis que aconteceu com ele. Talvez hoje você fale de esperança, você fale de paz, você fale de vida para alguma pessoa, e ele vai dizer para você: você é o único que não está vendo o que está acontecendo no mundo. Querido, a Bíblia já sabia disso. A Bíblia já sabia que passaríamos por isso. Sempre vai ter uma pessoa que vai focar no natural, vai focar no Cristo morto. Irmãos, hoje atualizando, focar no Cristo morto é focar nas negatividades que estão acontecendo, é focar somente nas mortes, mas ninguém está focando nas curas que estão tendo. Muitas pessoas estão sendo curadas em todas as partes do mundo. Mas a mídia não foca no positivo, a mídia não foca nas boas notícias, a mídia sobrevive de notícias ruins. Mas nós vivemos de boas notícias. Boas notícias é evangelho. Nós vivemos pelo evangelho. E evangelho é boas notícias. E a boa notícia é: teve morte, mas tem vida para todos sempre. Amém. Teve pessoas que morreram? Teve. E meu Deus, não é fácil isso. Para as pessoas que morreram não é fácil. Os familiares das pessoas que perderam seus entes queridos. Mas, amados, tem pessoas que não perderam os entes queridos e que foram curados e que hoje já estão com seus familiares. O que eu estou dizendo é não desmerecendo aqueles que sofreram. Porque a palavra do Senhor diz: alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Nós choramos com os que morreram e com os enlutados, sim. Mas também nos alegramos com aqueles que foram curados. Nós choramos na sexta-feira, sim, mas nos alegramos no domingo pela manhã com a ressurreição de Jesus. Aleluia. Eu quero continuar lendo aqui, amados, a palavra de Deus. No versículo 19 de Lucas 24 diz assim:
E ele lhes perguntou, quais? Jesus perguntou para um deles, quais acontecimentos? Jesus ele sempre faz isso, ele quer saber o que está no nosso coração. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, ouça isso, irmãos, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Meu irmão, o que mais mata hoje é a religiosidade. A religiosidade mata, porque quem matou Jesus aqui, quem entregou Jesus foi os principais sacerdotes, foi os líderes religiosos. Por isso que eu não tenho religião. Eu tenho Jesus. Aleluia. Eu não sigo religião, eu sigo Jesus. Aleluia. Porque, querido, os principais entregaram Jesus para ser condenado à morte e o crucificaram. Porque a religião, ela apresenta um Cristo morto. A religião apresenta um Cristo que nunca saiu da cruz. Mas nós que não temos religião, nós apresentamos um Jesus Cristo que sim morreu na cruz, mas ele foi retirado da cruz, ele foi enterrado, ele foi sepultado, ele ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus Cristo está vivo. Se você for em Jerusalém, no túmulo onde ele fora enterrado, sepultado, está escrito, ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia. E ele ressuscitou para nunca mais morrer. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso, amados, o símbolo do cristianismo não deveria ser a cruz. O símbolo do cristianismo deveria ser o túmulo vazio. As pessoas deveriam andar com o túmulo vazio. Quem está me entendendo, diga amém aí. Solta um coração. Aleluia. Porque na cruz ele nos redimiu, mas quando ele ressuscitou, nós fomos justificados, e sendo justo, podemos se tornar filhos de Deus. Foi possível a filiação. Vou continuar lendo o texto aqui, amados. Olha só, o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, mais uma vez, e não achando o corpo de Jesus. Ei, não se acha mais o corpo de Jesus, porque ele não está na cruz, e nem no túmulo ele está mais, aleluia. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por mim e por você, aleluia. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Agora os anjos estão dizendo, ei, ele vive. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Sabe por que não viram? Porque ele não estava lá. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, é isso mesmo. Se usaram a cruz, deveriam usar também o túmulo vazio e o trono. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Irmãos, eu tenho dito aqui nas minhas lives, informações são todas as palavras que as pessoas dizem. Revelação é tudo aquilo que Deus disse. E Jesus aqui, para abrir os olhos deles, para começar a abrir os olhos deles, Jesus começou pelos profetas, por Moisés. Olha o que Jesus disse, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ei, Jesus está de Gênesis a Apocalipse, aleluia! Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus fez que passaria adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui tem um princípio maravilhoso que eu quero compartilhar com você. Então o princípio é esse, amados. Esses discípulos estavam em Jerusalém. Jerusalém é cercada, é rodeada de montes. E quando você está andando numa estrada próxima a montes, você não consegue ver muito longe. Você não consegue enxergar muito longe com os olhos físicos. Então significa que Jerusalém é um lugar de caminhar por fé. Porque quando você não consegue ver com esses olhos longe, você precisa ver com os olhos espirituais. Então, em Jerusalém, eu quero dizer um tipo de um lugar onde as pessoas andam por fé. E é isso que a palavra diz. O justo por sua fé viverá. Mas no início desse texto, esses discípulos estavam descendo de Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém. Por que eles saíram de Jerusalém? Porque eles viram coisas terríveis em Jerusalém. Eles viram o alvo da fé que eles tinham morrer numa cruz. E de uma forma violenta, sem piedade. Então, quando eles viram todas aquelas dificuldades, a sua fé diminuíram. Eles não conseguiram mais andar por fé. Não conseguiram crer mais nas palavras que Jesus tinha dito. Então, sair de Jerusalém e ir para Emaús significa parar de andar por fé e começar a andar por vista. Porque em Emaús é planície. E em planície, em campo, você consegue ver longe. Então aqueles discípulos deixaram de andar por fé e agora estavam andando por vista. Por isso que quando Jesus veio com eles no meio do caminho, conversando com eles, eles não conseguiram ver Jesus. Porque Jesus, você vê ele por fé. Quando os olhos da fé, os olhos espirituais estão abertos. Mas eles estavam andando por vista. E por isso que eles não reconheceram Jesus. Então, nesse tempo que estamos vivendo, se nós não andarmos por fé em tudo aquilo que a palavra de Deus diz, nós não reconheceremos Jesus e sofreremos junto com a multidão das pessoas que estão ouvindo as más notícias. Mas se hoje você compreender que Jesus Cristo foi morto, mas Ele está vivo para todo sempre, amém, e você colocar a sua fé totalmente em Jesus Cristo, mesmo que você não o veja, mesmo que você não veja nenhum sinal, você ainda continuará crendo nele. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui que os discípulos de Emaús, eles conseguiram enxergar Jesus quando Jesus lhe ministrou a palavra que já havia sido dito para eles. Mas mesmo ouvindo a palavra, quando eles ouviram a palavra, queimou o coração. Ouvir a palavra, às vezes pode queimar o coração, mas ainda não te dá a revelação de Cristo. A revelação de que Jesus era o Cristo para eles foi quando eles sentaram à mesa e foram partir o pão. Quando Jesus partiu o pão com eles, eles reconheceram. E eu vou dizer para você, irmão, quando Jesus foi partir o pão, que ele tomou o pão, que ele fez esse gesto aqui, esse gesto aqui. Quando ele ergueu o pão, os discípulos viram o furo nas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Quando ele ergueu o pão, ao partir do pão, eles viram os furos. Aleluia! E eles sabiam que era Jesus agora. Porque eles viram as marcas da obra de Cristo na cruz. Então, quando eu estou em comunhão com meus irmãos,
quando eu entendo que realmente o que é ceia do Senhor, o que Jesus Cristo fez na cruz, a sua morte e ressurreição, quando eu entendo isso, eu não preciso mais ver Jesus, porque a palavra diz, então, no versículo 31 do capítulo 24, olha o 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E quando eles o reconheceram, mas que olhos que abriram aqui? Os olhos da fé. Aleluia! A fé que eles tinham perdido. Talvez meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você talvez já está perdendo a sua fé, mas eu digo a você, recupere a sua fé agora em nome do Senhor Jesus. Então lhes abriram os olhos. Que olhos? Se os olhos físicos deles já estavam abertos, é os olhos espirituais, é os olhos da fé que abriram, e aí eles reconheceram Jesus. Como é que eu sei disso? Porque depois que eles reconheceram Jesus, a Bíblia diz, mas ele desapareceu da presença deles. Por que Jesus desapareceu? Porque Jesus tinha ativado novamente a fé deles através da palavra e da comunhão. Aleluia! É a palavra de Deus e a comunhão que eu tenho com a igreja, com os irmãos, seja dentro de um templo, seja online, é que faz recuperar a nossa fé. Aleluia! É por isso que eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus! Então, amados, Jesus desapareceu. Por quê? Porque agora eles tinham fé. Eles não precisavam ver mais. E olha o que a palavra diz. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, quando você ouve a palavra, o seu coração queima, aleluia. Por isso que você não pode deixar de ouvir a palavra. O seu coração precisa sentir o queimar do Espírito Santo no teu coração por causa da palavra. Aleluia! E olha o que eles disseram no versículo 33, a palavra te dá ânimo, a palavra recupera, ajuda na recuperação da fé, aleluia, da perseverança, a palavra te dá perseverança, a palavra te traz vida, a palavra de Deus, Jesus disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Glória a Deus, aleluia! Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? A fé foi recuperada. Então eles deixaram da planície que era Emaús, eles deixaram de caminhar por vista e voltaram para Jerusalém para caminhar por fé, porque assim está escrito, no passado era assim, no presente é assim e no futuro é assim, mas o meu justo por sua fé viverá. E a fé, ela tem um fundamento, e o fundamento da fé se chama palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo, ele é o verbo. Então o justo viverá por Jesus Cristo, pela vida de Cristo nele, através da palavra, através do Espírito Santo. Jesus Cristo morreu na cruz, sim, para continuar vivendo em mim e em você. Ele ressuscitou. Jesus ainda vive em mim, Jesus ainda vive em você. Por isso que o apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo morreu com 33 anos, mas ele está vivendo em pessoas de 50, pessoas de 40, pessoas de 70, pessoas de 80, tem pessoas que Jesus já está vivendo com pessoas de 90, de 100 anos, aleluia, porque ele continua vivendo em mim e em você, através de mim e através de você. Amados, na mesma hora, levantando-se, voltou para Jerusalém, onde estavam reunidos. Não abandoneis a vossa congregação, não os deixais de reunir. Não podemos reunir ainda no templo? Nos reunimos nas mídias, aleluia, glória a Deus. Não podemos reunir nos templos, mas você pode reunir com a sua família, aleluia, glória a Deus. Fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre, amém. Você está recebendo essa palavra? Olha o que a Bíblia diz no versículo 35 do capítulo 24 de Lucas. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados, vão, eu envio vocês, vão por todos os lugares que vocês puderem ir, sem aglomerações no momento. Pode ser de tete a tete.
com a distância, porque as nossas autoridades, nós obedecemos às nossas autoridades, às leis. Queridos, então diga a essas pessoas, com máscara ou sem máscara, diga a essas pessoas que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo é a esperança delas, que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E para nós encerrarmos hoje, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. A parte B, que nos diz assim, a palavra nos diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O nosso Deus está vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero fazer um apelo para as pessoas que me ouvirem, para que você possa receber hoje, não o Cristo morto, mas o Cristo vivo na sua vida. E recebendo Jesus Cristo vivo, Ele traz vida em todas as áreas da sua vida. Se você quiser receber esse Cristo vivo, o perdão dos seus pecados, ore comigo assim, fala: Pai Celestial, eu recebo o Cristo vivo no meu coração e na minha vida, como meu único Senhor e Salvador. Eu sei que Ele morreu pelos meus pecados, mas sei que Ele ressuscitou para que eu tivesse vida e vida com abundância. E esse Jesus Cristo, eu declaro que é meu único Senhor e o meu único Salvador. Se você crê nessa palavra, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Deus vivo. E nesse Deus vivo, nessa fé, nós permanecemos. Fui morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar o Senhor mais uma vez e vamos encerrar por hoje. Gostaria que você se alegrasse. Hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais, juntamente com Cristo vivo. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Ele é digno. Se você quiser saber onde Jesus está, Ele está sentado nas alturas. Ele não está mais na cruz, Ele não está mais no túmulo, Ele está sentado nas alturas. Glória a Deus.
da Valdez, do Roberto, da Karine, cada um de vocês que tem ouvido. Eu peço algo a vocês: compartilhe com as pessoas boas notícias. Seja um portador de boas novas, boas notícias. Ajude as pessoas que ainda não sabem o que fazer com tantas notícias ruins que têm ouvido. Eu declaro, eu profetizo que a cura para as pessoas que estão doentes. Eu profetizo que a solução para a ciência, para a medicina, que a vacina já está pronta. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus um mover sobrenatural na economia, um sobrenatural na economia. Eu profetizo dos lugares celestiais. Ei, eu não estou na terra. Quem está entendendo, diga amém. Eu profetizo dos lugares celestiais, da posição que Cristo me colocou, da posição que Cristo te colocou, nos lugares celestiais. Eu profetizo a terra, haja paz na terra, paz na terra, paz na terra. Aleluia, aleluia. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então eu declaro sabor na terra, eu declaro luz na terra, eu declaro luz na medicina, luz na mente dos cientistas, luz na mente dos pesquisadores, luz de Deus, para que eles possam descobrir esse tesouro escondido, que é essa vacina contra todo o mal que está nos assolando. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que já é essa vacina, já é a cura, já é a libertação de todo esse mal que tem nos afligido. Eu abençoo todos aqueles que estão empenhando, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os policiais, todas aquelas pessoas que estão da vigilância sanitária, todas as pessoas que estão à frente de batalha, nesse campo de batalha, todas as pessoas que estão trabalhando para nos servir nesse tempo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela sua vida. O trabalho de vocês não é em vão no Senhor, porque nós também salvamos vida. Salvamos vidas e formamos líderes. Só que nós salvamos as vidas espiritualmente, e vocês estão salvando elas fisicamente. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. O meu muito obrigado a Deus por cada um de vocês. Que Deus abençoe, irmãos. Que vocês possam receber essa palavra no coração de vocês. Não deixe de andar por fé, porque enquanto você tem fé, você reconhece Jesus em tudo o que você está vivendo no seu caminhar. Quando você está em comunhão com os irmãos, congregando em qualquer parte do mundo, você sabe que Jesus, Ele deu a vida por você, no partir do pão. E o partir do pão significa a morte e ressurreição de Jesus. Eu louvo a Deus e bendigo por tudo que Ele fez, faz e ainda fará na sua vida. Descansa o teu coração no Senhor. Descansa nos braços do Pai, pois nos braços do Pai tem paz, tem justiça. Nos braços do Pai tem alegria. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Continue abençoados.